Bom dia. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, e o Grupo de Estudos Conectividade apresentam o primeiro seminário de integração do profissionário IFBA, a qualificação profissional em debate. Damos início ao seminário com a mesa composta pela professora pedagoga Jacilene Lima, formada pela UFBA, mestre e doutoranda em educação pela UFBA, atualmente pedagoga da UNEB e coordenadora de pesquisa do profissionário IFBA. Compondo a mesa, também temos a presença de Alexandra Carla, pedagoga pela UFBA, mestre e doutoranda em educação e design educacional em educação à distância no Senai. Nesse primeiro momento, nós vamos trazer para uma reflexão a fala da professora pedagoga Jacilene Lima, que vai apresentar o tema sobre saberes profissionais. Obrigada, Adriana. Olá a todos. Bom, como a professora Adriana disse em sua apresentação, na apresentação que fez, nós vamos conversar um pouco sobre saberes profissionais. Mas, antes de começar a falar dos saberes profissionais, vamos entender um pouco como se dá a construção do conhecimento profissional, que faz parte dos saberes que vamos construindo na vida e no trabalho. Tá? Então, conhecimento profissional, de acordo com Polanyi, se dá a partir do envolvimento e compromisso pessoal que os sujeitos estabelecem com os objetos, o que ele denomina de residir em. Isso significa saber que o saber, na verdade, saber algo está em constante processo de aprendizagem. O casamento, a gente pode chamar de casamento, entre a objetividade científica e a troca de experiências que os sujeitos estabelecem em suas relações sociais, contribui para a formação do conhecimento profissional. Segundo esse mesmo autor, o Polanyi, o conhecimento se classifica em explícito e tácito. Seria o conhecimento explícito, seria aquele conhecimento que eles chamam de conhecimento aberto. O conhecimento tácito seria um conhecimento mais individual. Então, ele diz o seguinte: conhecimento explícito pode ser expresso em linguagem formal e sistêmica e compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, especificações técnicas, manuais, etc. Isso é feito nas instituições, por intermédio de diferentes meios tecnológicos e pedagógicos. A ideia é codificada, podendo ser processada, transmitida de forma relativamente fácil. Por exemplo, na escola nós aprendemos uma fórmula matemática, vamos dizer assim. Então, no conhecimento explícito, essa fórmula ela pode ser facilmente visualizada. Tá? Porque você sabe como fazer essa fórmula, você pode chegar em qualquer lugar, escrever essa fórmula e mostrar que você tem o conhecimento de que, por exemplo, 2 mais 2 são 4, ou 2 vezes 3 são 6, então você pode mostrar de que forma isso funciona, de forma mais explícita, por isso é chamado de conhecimento explícito. Já o conhecimento tácito é o conhecimento difícil de ser expresso por meio de palavras e é adquirido através de processos internos, ou seja, experiência, intuições ou talentos individuais. Na verdade, esse é o tipo de conhecimento altamente pessoal e difícil de ser formalizado, pois envolve questões subjetivas. A transferência desse conhecimento, desse tipo de conhecimento tácito, para as demais pessoas só é possível através de contatos diretos, ou seja, conversas informais. Nas instituições podem ser visto assim como conhecimento
como conhecimento tácito, a gente pode pensar em conhecimentos que vêm de pressentimentos, ou melhor dizendo, de intuições, tá? E as habilidades pessoais de cada um dentro da empresa. Ou seja, são aqueles conhecimentos que a gente chama de intuição. Muitas vezes você tem um conhecimento que você não tem consciência de que possui esse conhecimento, né? E aí surge uma situação ali no seu trabalho, na hora que você está fazendo alguma coisa, e aí você pode, o que a gente chama de intuir, o que fazer para resolver um problema que surge em determinado momento, né? Que são também chamados imprevistos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, para explicitar melhor as dimensões do conhecimento, desses conhecimentos, alguns autores têm utilizado a metáfora do iceberg, ou seja, a parte visível do iceberg seria o conhecimento explícito, que é aquele conhecimento que eu falei, a gente adquire na escola, na universidade, enfim. Então, que a gente pode demonstrar como adquiriu, de que forma adquiriu esse conhecimento e como é que a gente vê esse conhecimento. Já o conhecimento tácito, ele estaria na parte submersa do iceberg, ou seja, que é justamente a maior parte do iceberg, seria o conhecimento tácito, que é muito mais subjetivo. São aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo, embora ele tenha um pouco do conhecimento explícito, são conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida mesmo, no convívio social, na família, nas relações interpessoais, enfim. Embora ele possua também um pouco do conhecimento explícito, mas ele, sua maior parte, são aqueles conhecimentos que são subjetivos. Então, é uma metáfora bem interessante que os autores utilizam para que a gente consiga compreender melhor a dimensão do conhecimento tácito, que é esse conhecimento que é realmente muito mais interno, muito mais subjetivo. Ainda de acordo com Polanyi, sabemos mais do que aquilo que somos capazes de dizer, de expressar. Apesar de haver separação nas suas definições, esses conhecimentos são interdependentes. Isso porque, para decodificar e produzir o conhecimento explícito, recorremos ao tácito. E todo o conhecimento tácito contém algum explícito. Então, como eu já havia falado, eles são interdependentes porque no conhecimento subjetivo a gente tem o conhecimento explícito, que é aquele conhecimento, são os conhecimentos acadêmicos, científicos, podemos chamar assim, são os conhecimentos que foram historicamente construídos, sistematizados e que a gente vai aprender na escola, na universidade, enfim. Então, esses conhecimentos eles também são internalizados e eles vão fazer parte também daqueles conhecimentos subjetivos. Por isso que o conhecimento subjetivo contém esse conhecimento explícito e o conhecimento explícito contém também o tácito, porque ele vai ser internalizado ali. Então, a questão do conhecimento, da construção do conhecimento profissional é basicamente formada por isso que nós vimos nesse primeiro momento, que é a questão do conhecimento tácito, do conhecimento explícito. Tá? E a gente tomou como base aqui Polanyi, que é um autor que trabalha bastante a questão do conhecimento profissional, dos saberes profissionais. E, a partir disso, a gente pode entrar agora na questão dos saberes profissionais. Então, nós vivemos um momento de transformações e o conceito como saberes profissionais marca o nosso momento atual. Por isso, é interessante que a gente conheça um pouco. Eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, pelo menos a maioria, nunca tenha ouvido falar sobre saberes profissionais, conhecimento profissional, saberes profissionais, mobilização de saberes profissionais. Então, por isso achamos bastante interessante mesmo que trabalhar um pouco para que vocês pelo menos tenham a noção do que seja saber profissional, conhecimento profissional.
Então, eu gostaria que, antes de entrarmos na discussão teórica, vamos mostrar como definimos os termos saber e conhecimento. Isso, na verdade, nós vamos mostrar através de alguns autores, principalmente do Fiorentini, de 1998, que faz uma separação, até ele ilustra de forma bastante clara a diferença que consiste entre o conhecimento e o saber. Né? Então, para ele, conhecimento aproximar-se-ia mais com a produção científica sistematizada e acumulado historicamente com regras mais rigorosas de validação, tradicionalmente aceitas pela academia. O saber, por outro lado, representaria um modo de conhecer, saber. Seria mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais articulado a outras formas de saber e fazer relativos à prática, não possuindo normas rígidas e formais de validação, né? Ao contrário do conhecimento, que passam por essas regras mais rígidas de validação. Então, o saber aqui compreendido a partir de uma perspectiva pluralista, pois existem diferentes formas de conhecer, capazes de constituir diferentes instâncias de saber, fruto de diferentes práticas, que podem ou não adquirir um estatuto científico. Então, o conceito de saber é um conceito amplo, pois engloba conhecimentos, competências, habilidades e atitudes construídos durante a formação acadêmica e anterior a esta também, não podendo ser aceita a ideia de que é inato ou a priori, já que eles são adquiridos. Então, e também haja vista que estão relacionados à experiência e à ação de cada um. Então, desse modo, o saber, por estar em constante transformação, é evolutivo, não tem fim. O que era válido há um século pode não ser mais hoje. Assim, os saberes vão se constituindo a partir de uma reflexão na e sobre a prática. O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. Isso quem diz é Tardif, 2006. Tá? Já para Charlot, Charlot considera impossível se pensar em uma definição para saber sem se pensar em um sujeito, mas não qualquer sujeito, e sim uma pessoa envolvida em uma determinada relação com o saber, cuja existência só se dará mediante o engajamento do sujeito em uma atividade. Nesse caso, o autor refere-se ao termo sujeito como ser humano, que tem desejos e é movido por eles, mas que também é envolvido em relações sociais. Então, é com base nesse princípio que ele tem a seguinte definição para saber. Então, o saber está sob a primazia da objetividade, mas é uma informação de que o sujeito se apropria. O saber é produzido pelo sujeito, confrontado a outros sujeitos, é construído em quadros metodológicos, pode, portanto, entrar na ordem do objeto e tornar-se, então, um produto comunicável, uma informação disponível para outrem. O saber é uma construção histórica e coletiva, que está sob a primazia da subjetividade, é o resultado de experiências pessoais ligadas a uma atividade, sendo desse modo intransmissível. Então, o saber, sob o ponto de vista de Charlot, de saberes, no caso, são informações exteriores ao indivíduo, das quais o sujeito se apropria. Eu espero que esteja, até esse momento, esteja sendo bastante clara, que vocês estejam compreendendo bem esses conceitos, né? São questões são definições teóricas, né? E que às vezes não é tão fácil assim de logo de princípio a gente compreender, mas vamos lá. Pinto, 2001, caracteriza o saber a partir de uma perspectiva ingênua e outra crítica.
Visto por uma perspectiva ingênua, o saber se apresenta como um conjunto de conhecimentos absolutos, abstratos e históricos, ou seja, é produto do espírito puro, que a gente pode chamar de espírito puro, sem relação causal, de parte da realidade do mundo, ou somente com uma relação do tipo ocasional ou a priorista. Já na concepção crítica, entre outros atributos, o saber é relativo e, como tal, não pode ser generalizado para diversas culturas, espaços e tempos. Ele está contido num constante processo de produção, transformação e reelaboração na interação e na troca de experiências. Então, nessa perspectiva de analisar o saber, a partir da valorização destes, é que os estudos sobre os saberes profissionais ganham impulso e começam a aparecer na literatura, né? Já que ela é uma coisa relativamente nova, né? É interessante dizer, vale considerar que no contexto das pesquisas educacionais brasileiras, a temática saberes profissionais tem se mostrado a área um tanto recente, né, como eu tinha dito, e que tem demandado estudos sob diferentes enfoques. Agora vamos refletir um pouco sobre os saberes profissionais, né? Então, a partir da epistemologia da prática de Tardif, é que temos uma melhor visão sobre os saberes profissionais. Essa teoria parte do princípio de que os saberes profissionais são saberes trabalhados, laborados, incorporados no exercício profissional, que só tem sentido em relação às situações de trabalho e que é nessas situações que são construídos, modelados e utilizados de maneira significativa pelos sujeitos. Nesse caso, o trabalho é uma atividade que se faz e é realizando a que os saberes são mobilizados e construídos, ou seja, na prática do trabalho. Então, Tardif situou o saber a partir de 6 fios condutores. Aqui, nessa apresentação, destacamos 2 deles, que consideramos essenciais. O primeiro é o saber e trabalho. São saberes... o saber e trabalho. São as relações mediadas pelo trabalho que fornecem princípios para enfrentar e solucionar situações do cotidiano. O segundo fio condutor diz respeito à diversidade do saber, pois entende que o saber é plural, heterogêneo, por envolver no próprio exercício da ação conhecimentos e um saber fazer bastante variado e normalmente de natureza diferente. Os saberes profissionais também são considerados personalizados e situados, porque são construídos e utilizados em função de uma situação de trabalho particular. E é em relação a essa situação particular que eles ganham sentido. Em outras palavras, os saberes profissionais são incorporados em uma situação de trabalho a qual devem atender. Usando as palavras de Giddens, o que existe é a contextualidade dos saberes profissionais. Então, os saberes profissionais são indissociáveis da experiência e situação de trabalho. Por isso, o estudo dos saberes profissionais não pode ser reduzido ao estudo da cognição. Por exemplo, tipo um dado conhecimento para aplicação mecânica ou instrumental. O profissional tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, uma personalidade, uma cultura ou mesmo culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem. De modo geral, assim, podemos dizer que os saberes profissionais são saberes da ação, trabalhados e ressignificados no contexto do próprio trabalho. Eles são mobilizados sobre as situações dilemáticas ou de conflitos, com vistas às respostas impostas no cotidiano. Então, continuando, para que os saberes profissionais sejam produzidos, é necessário que o sujeito parta de saberes já fundados, pois, como nos diz Pais, quando o sujeito passa a ter um domínio sobre um determinado saber, é possível desencadear uma ação mais transformadora, geradora de novos saberes. Portanto, fica evidente a temporalidade do saber, que é adquirido através do tempo, que vai sofrendo alterações ao longo dele. Então,
Tomando como base, por exemplo, um aluno em experiência de trabalho, ou vocês que estão como alunos nos cursos aqui do Profuncionário, pode-se dizer que serve-se da sua cultura pessoal, o que provém da história de vida de cada um e da cultura profissional anterior, né? E apoia-se em certos conhecimentos formais, aqueles adquiridos nas escolas. Também lastreia-se no conhecimento tácito, que são aqueles conhecimentos adquiridos através da experiência. Fundamenta-se também em conhecimentos vinculados pelos programas, guias e manuais e baseia-se em seu próprio saber ligado à experiência de trabalho e na experiência com os colegas. Então, assim, no fulcro dessas discussões, é oportuno destacar que os saberes profissionais estão entravados, apropriados, incorporados e subjetivados em uma situação de trabalho a qual devem atender. Usando as palavras de Biden, mais uma vez, poderíamos falar aqui de contextualidade dos saberes profissionais, ou seja, são saberes difíceis de dissociar das pessoas de sua experiência e situação de trabalho. Por isso, o estudo dos saberes profissionais não pode ser reduzido ao estudo da cognição, como já tinha dito anteriormente. O profissional, como dito, tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, né, como já tinha colocado. E seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem. Então, naturalmente, são produtores e mobilizadores de saberes no exercício de sua prática. Os saberes profissionais estão relacionados em como os sujeitos mobilizam e utilizam seus saberes em diversos contextos do trabalho cotidiano. Então, não basta o profissional conhecer suas atividades desempenhadas no trabalho. É preciso que ele saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação. Então, nesse sentido, Caria, 2010, também se posiciona. Para esse autor, o saber profissional parte daquilo que é o domínio prático das situações, que permite improvisar, seria o hábitos, face a um imprevisto e procura mobilizar, por transferência de conhecimento, rotinas do fazer e repertórios de experiências situados, por comparação entre situações relativamente semelhantes, comparações que serão sempre dependentes da intersubjetividade. Então, nesse sentido, o ato de lidar com as situações imprevistas, por sua vez, passa pela relação com o saber. Quando falamos em saber, falamos de todas as vivências acumuladas, que fazem com que cada indivíduo tenha um determinado saber, a partir de inúmeras referências. E já Charlot enfatiza a importância de levar em consideração o sujeito na singularidade de sua história e as atividades que ele realiza. Então, os saberes obrigatoriamente incluem os conhecimentos acadêmicos, mas não se resumem a eles, de modo algum. Os saberes mobilizados em ação não são geralmente ensinados em sua formação inicial, até mesmo porque a universidade não teria condições de prever as diversas situações que os futuros profissionais vão encontrar, ou as situações em que eles vão atuar. Então, os saberes são produzidos na prática, nas rotinas e nos casos especiais, mas não somente no viver tais rotinas, mas também na reflexão que estas situações possibilitam. E já quase finalizando, vamos ver um pouco a questão da mobilização dos saberes profissionais. Então, nesse momento, é importante discorrer sobre mobilização dos saberes. A mobilização é o processo de construção de novos saberes e se dá a partir da troca de experiência, dos conhecimentos profissionais e das vivências individuais coletivas. Então, o conceito de mobilização, na visão de Charlot, refere-se à dinâmica interna, remete à ideia de movimento e só acontece quando os sujeitos atribuem sentidos às suas ações. Então, assim, para que um estudante, no caso vocês, desempenhe suas atividades no trabalho, precisará mobilizar-se. E para isso, a situação deve lhe tocar, digamos assim. Tocar o desejo de aprender, o desejo de aprender deve estar presente neste processo. Mobilizar os saberes inclui se apropriar de um saber relativamente novo ou reelaborar saberes pré-existentes.
Leboté compara saber mobilizar a competência. Para esse autor, possuir conhecimentos ou capacidades não significa ser competente. Por quê? Pode-se conhecer técnicas ou regras de gestão contábil, por exemplo, e não saber aplicá-las no momento oportuno. Pode-se conhecer o direito comercial e redigir contratos mal escritos. Né? Isso pode acontecer. Em outras palavras, a mobilização exerce-se em situações complexas, que exige do sujeito estudar o problema antes de resolvê-lo. E, para tanto, faz-se necessário determinar os conhecimentos pertinentes e reorganizá-los em função da situação, preencher as lacunas ou extrapolá-los. Com base nesses fundamentos, pode-se dizer que o fator ação constitui-se também como um importante elemento aglutinador na mobilização de saberes profissionais. A base desta ação inclui, na forma implícita, as experiências, os percursos formativos e profissionais e a trajetória do sujeito. Erickson aponta que as ações são baseadas em ações de interpretação de significado, sempre abertas para a possibilidade de reinterpretação e mudança. Para o autor, as interpretações de significado são causais nas relações e nas relações sociais. São resultado de escolhas humanas construídas através de sucessivas articulações na cadeia de interação social. Agora, alguns aspectos importantes dos saberes na prática profissional. Os saberes que os indivíduos constroem no seio familiar podem ser o fator preponderante na sua trajetória pessoal e profissional. Autores como o Tardif, apesar de traçarem caminhos diferentes, chegam a uma conclusão semelhante ao se posicionarem sobre o assunto. Tardif, por exemplo, diz que aquilo que o profissional é em seu ambiente de trabalho retrata a sua história de vida, sua vivência, sua afetividade, seus valores e também o seu saber instrumental. Já Nova afirma que a história de vida é, atualmente, uma importante fonte de informação sobre a prática profissional. Cabe destacar que esses dados foram obtidos por meio da entrevista feita com alguns estagiários participantes de um estudo feito por Alexandra Cruz, né, a colega que daqui a pouco vai apresentar. Então, ela fez um estudo interessante sobre saberes profissionais e trouxe alguns dados que estão sendo aqui utilizados. Outro aspecto a ser destacado em relação aos saberes diz respeito à situação de imprevistos. Profissionais, em algum momento, se defrontam com situações inesperadas, os chamados imprevistos, que fugiram de suas atividades rotineiras. Como essa aqui, por exemplo, é uma atividade que foge pelo menos a minha atividade rotineira. Né? Então, no entanto, para resolver esses problemas, certamente contaram com a ajuda de colegas ou superiores e, em alguns casos, agiram sozinhos. Nesse processo de socialização, está intrínseco o aprender fazendo e o aprender com o outro. Então, é comum o aprender fazendo e o aprender com o outro, tão frequente nos primeiros anos da prática profissional, e que se tornam decisivos na medida que se torna essencial a aquisição do sentimento de competência e no estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, na reestruturação da prática profissional. É importante ressaltar também que os saberes não podem ser fragmentados, ou seja, eles fazem parte de um conjunto, como saberes adquiridos na família, no ambiente da escola, no social e no próprio trabalho. A gente vem chamando a atenção para isso ao longo da exposição, ao longo dessa, não vou chamar nem de apresentação, mas ao longo dessa nossa conversa. Né? Então, para que fique bem claro que os saberes, eles fazem parte de um conjunto. Tá? Então, a gente finaliza essa conversa, a apresentação, chamando a atenção para isso, enfatizando a questão de como se constroem os conhecimentos profissionais, como nós vimos no início, conhecimentos que são construídos a partir dos conhecimentos explícitos e conhecimentos tácitos,
né? Então, isso faz parte da construção dos conhecimentos profissionais e os saberes profissionais que envolvem os dois, os conhecimentos explícitos, os conhecimentos tácitos, mas que, fundamentalmente, o saber, ele é construído ele é formado por subjetividades. Eles são, em sua maioria, aqueles saberes subjetivos, e eles têm os saberes que a gente vai adquirindo no seio da família, na convivência social, com amigos, enfim, na própria prática do trabalho, eles são essenciais para a formação desses saberes. Bom, já me apontaram aqui diversas vezes que o meu tempo acabou e nós vamos ficando por aqui. Tá? Obrigada a vocês, obrigada a todos. Muito bem. Jacilene, obrigada pelos esclarecimentos, pela reflexão a respeito dos saberes profissionais. E nesse momento, damos início à conversa, diálogo, palestra de Alexandra Carla, que vai apresentar o tema de comunidade de práticas, rede complexas de relações sociais. Bem, então vamos dar prosseguimento, né, essa nossa conversa. Então, Jacilene, ela falou um pouco, né, sobre saberes profissionais, e aí eu vou estar dialogando com vocês em relação às comunidades de prática, que também os saberes perpassam nessas comunidades de prática. Bem, o termo comunidade de prática, essa terminologia é um pouco recente, embora a sua aplicação já tenha sido usada, já usamos há bastante tempo. Então, um exemplo disso são os homens que viviam na caverna, no qual eles se reuniam, né, para discutir estratégia de caça, né, como eles iam encurralar a presa, ou se não, quais as raízes eram comestíveis, quais raízes poderiam ser medicinais, as plantas poderiam ser medicinais. Então, a comunidade de prática, a gente já tem usado. Né? Já 3 autores, eles trabalham muito em relação a essa terminologia, comunidade de prática, que é Wenger, né, McDermott e Snyder. Então, esses autores, eles sinalizam que a discussão em torno das comunidades de prática, ela tinha como cunho em relação ao processo de ensino-aprendizagem, mas voltado em instituições formais de ensino. A pesquisa desses 3 autores, ele fugiu das instituições formais e eles passaram a trabalhar, a sua pesquisa se deu, né, em torno de grupos informais. Então, nessa pesquisa, eles perceberam que o processo de aprendizagem, ele perpassava a relação de professor-aluno, né? E ela se dava de forma mais efetiva quando existia troca de experiência e relações entre os pares, né? Entre o grupo. Então, Wenger, por exemplo, e Levy, eles cunharam esse termo em 1991, quando eles estavam estudando os mecanismos de aprendizagem com fito na compreensão, né, e estudo para designar o tipo de aprendizagem feita através das práticas de trabalho. Então, a comunidade de prática, eles são grupos de pessoas, né, que compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas, né, tem uma paixão por uma determinada temática, né, que buscam soluções para determinado problema ou imprevistos que vinham acontecer. Então, as comunidades, ela está em toda parte. Então, a gente faz parte de várias comunidades sem a gente sentir, sem perceber. Então, a comunidade de prática pode fazer parte do âmbito profissional, né, no trabalho. A gente faz parte de uma comunidade de prática, no qual a gente trabalha com determinadas regras, com valores, com discussões em determinado problema, situações para poder resolver. A gente lida também com comunidade de prática no nosso lazer, né, que a gente tem nossas regras também, né, a forma como a gente conversa, o que a gente conversa, como a gente resolve determinado problema. Então, a gente faz parte de várias comunidades de prática. A comunidade de prática, ela tem umas 3 dimensões. Uma delas é o engajamento mútuo, que é fazer juntos, né? Envolve o relacionamento, o social, a complexidade, a manutenção na comunidade.
Então, esse engajamento mútuo é o fazer em equipe, né? É estar junto, é resolver juntos os problemas. Sendo que não é só no processo de elaboração, mas também perpassa, por exemplo, em um trabalho, né? Como foi feito esse trabalho, que metodologia eu utilizei, né? Quais foram os meus sujeitos de pesquisa. Então, isso também envolve estar compartilhando o que você fez com o outro, disseminando realmente o conhecimento. Tem a questão do empreendimento negociado, né, a responsabilidade mútua, interpretações, ritmos, resposta local, empreendimento conjunto, no qual cada membro ele se sente responsável pelo seu grupo, né? Então, eles visam, seus membros, tornar a vida de outros mais fácil, né? Então, eles têm esse comprometimento entre eles. E tem a questão do empreendimento negociado, que é o estilo, o artefato, o discurso, ferramentas, acontecimentos históricos. Então, é nesse empreendimento em que acontecem as discussões, a troca de opiniões, né? É a questão de registros, né? De atas, de discussões já realizadas. Então, a comunidade de prática, para ser comunidade de prática, ele precisa do fator ação, né? Mas não é uma dicotomia entre teoria e prática. É uma ação contextualizada, né? Histórico e social. Ou seja, essa ação perpassa na questão do fazer. É você fazer em prol uma ação de algo que você precisa resolver. Então, a gente pode, a partir disso, chegar à conclusão, né, que toda a comunidade de prática, ela é uma comunidade. Mas nem toda comunidade de prática, mas nem toda comunidade é uma comunidade de prática. Porque você pode fazer parte de uma comunidade, mas você não tem aquele fator ação. A gente pode conviver, por exemplo, em um bairro, né, no qual todos estão ali convivendo com determinados problemas, né, só que não se resolve nada, continua tudo da mesma forma. Então, cadê o fator ação? Né? Então, nesse momento não existe. Então, a gente não pode considerar isso como uma comunidade de prática. Então, como eu já falei, né, além para ser comunidade de prática, precisa do fator ação, né, da prática, ela também tem a combinação de algumas características fundamentais, que é a questão da negociação de significado, né, a participação e a reificação. Ou seja, na negociação de significado, é a questão do que vem as divergências, né, as opiniões. Então, quando eu falo de divergência, não é na questão negativa, né, falando de forma negativa, mas de forma positiva. Porque através dessas divergências, né, essas diferenças de opiniões, né, que a gente vai aprendendo e vai melhorando a nossa prática. A questão da participação. Então, não é só estar lá o corpo presente, mas é a mente presente, o corpo presente, emoções ali sendo afloradas, as relações, né, entre si e entre o grupo. A reificação, que é a questão de materializar, né, o que foi discutido no grupo. Como é que isso pode ser feito? Através de registro de documentos, né, também pode ser um processo que está sendo adotado, ou se não, um processo que está sendo adaptado. Então, tudo isso faz parte, né, da comunidade de prática. Agora vem, né, qual é o propósito, né, da comunidade de prática? E aí, Wenger, McDermott e Snyder, ele vem estabelecendo, né, alguns princípios, alguns requisitos sobre isso. Então, o propósito é criar, expandir, trocar conhecimentos, né, desenvolver competências individuais. Não só individuais, mas também coletivas. Quem pertence a ela? Né? Ela está baseada na especialidade ou paixão por um tópico. Então, precisa haver um tema em comum, de interesse em comum entre todos. O que
que mantém unida, foi o que eu já falei, é a paixão, o comprometimento, a identificação com o grupo e a sua especificidade. Então, quanto tempo dura? Né? Está baseada na especificidade ou paixão por um tópico. Ou seja, depende a sua durabilidade do que o grupo ele fomenta. Então, quanto mais o grupo fomentar, o que mais o grupo discutir, trazer inovações, a comunidade de prática ela vai estar ali. Então, quanto tempo dura uma comunidade de prática? Então, ela está baseada na especialidade ou paixão por um tópico. Então, quanto mais um grupo, seus membros, fomentarem discussões, trazerem inovações, então, mais tempo essa comunidade de prática ela vai durar. As comunidades de prática perpassam o que Jacilene falou sobre a questão do conhecimento tático, né, o individual, e o conhecimento explícito. Então, como ela já bem explicou, o conhecimento tático envolve a questão de habilidades pessoais que cada ser humano tem, né, dentro da empresa ou fora dele. O conhecimento explícito, né, que é algo compartilhado, né, que ela pode ser facilmente salvo, guardado, compartilhado. Então, isso a gente pode trazer com os manuais, né, manuais, especificações técnicas. E aí vem a questão que o Jacilene já tocou, né, do iceberg. Então, de acordo com o Colony, a parte de cima, né, é a parte explícita. E a maior parte submersa é o conhecimento tácito, né, difícil de ser visto, né, e explicado, porque aí perpassa a questão das habilidades e atitudes de cada pessoa em determinados momentos e situações imprevistas ou não. Então, as comunidades de prática, ela traz uns elementos estruturais, né, primordiais, no qual perpassa o domínio, a comunidade e a prática. Então, o domínio, ele é o assunto daquela comunidade de prática, né? É o que vai trazer a identidade daqueles membros que fazem parte dessa comunidade de prática. A comunidade, então, os seus membros estabelecem interações entre si, né, e em torno do domínio. E a prática, que é a questão do fator ação, que a gente já viu anteriormente, que ele precisa ser contextualizado, né, ele está numa perspectiva histórica e social. Então, junto, né, para manter essa harmonia entre o que a gente viu de domínio, comunidade e prática, tem que ter alguns elementos aglutinadores, que dentre eles tem a questão do patrocinador, a questão da participação, a questão da criação, né, e do suporte. E aí, Wenger, ele traz de novo, né, algumas perguntas relevantes em torno, né, desses elementos. Então, por exemplo, o ponto principal, quais são os tópicos e questões, de fato, que preocupam a comunidade e como conectá-los à estratégia de organização. Os sujeitos estão prontos para desenvolver o domínio e promover a comunidade? Por que esse domínio é de interesse dos membros? Né? Que benefício trará ao desenvolvê-lo? Que tipo de atividade vai gerar energia e desenvolver confiança? Como equilibrar as diferentes necessidades dos membros? Quais são os papéis e responsabilidades dos membros? Então, esses papéis e responsabilidades dentro da comunidade de prática, ele tem papéis que cada um pode estar assumindo. A questão do coordenador, né? Se for usar a tecnologia, então tem esse suporte tecnológico. Tem a questão do bibliotecário, pode ser do redator, para poder estar registrando fatos, dados, o que foi discutido. E aí vem a outra questão que ele coloca, né? Quais são os conhecimentos a compartilhar, desenvolver e documentar? Que atividade de aprendizagem se quer desenvolver? Que tipo de repertório de conhecimentos são mais apropriados e acessíveis? Quais projetos de desenvolvimento a comunidade deseja empreender? Então, essas questões, essa última, ela está muito ligada à questão do compartilhamento, né, e à criação de novos conhecimentos.
E aí, esses autores, ele vem trazendo, né, atividades associadas a essas comunidades de prática. Então, ele vem trazendo situações típicas e essas possíveis ações. Então, por exemplo, a atividade seria a resolução, né, de problema. Então, qual seria uma situação típica? Né? Então, assim, trazendo assim, ó, podemos trabalhar nesse projeto algumas ideias e eu estou preso. Então, qual é a ação nesse momento? É discutir em torno da temática e buscar soluções. A outra pode ser um pedido de informação, né? Onde eu posso encontrar o código para se conectar ao servidor? Então, a ação é que os membros eles podem buscar informações ou esclarecimentos em torno desse código. Então, outra, a busca de experiência. Alguém já lidou com o cliente nessa situação? E aí vem a questão da comparação com situações equivalentes, o que o outro já passou, e aí ele vai compartilhar, né, a sua experiência com o outro, que pode estar adaptando, né, de acordo com a sua realidade. Outra atividade, a reutilização de ativos. Então, uma situação típica. Eu tenho uma proposta para uma rede local que eu escrevi para um cliente no ano passado. Posso enviá-lo para você e você pode facilmente ajustá-lo para esse novo cliente. Então, a ação são ideias aplicadas anteriormente, ele resgatar o que já foi utilizado. Outra atividade, né, a coordenação e sinergia. Então, qual é a situação típica nessa atividade? Podemos combinar nossas compras de solvente e conseguir descontos em massa. Então, a ação seria a obtenção de benefícios em comum. Outro é projetos de documentação. Então, temos enfrentado este problema 5 vezes agora. Deixe-nos anotá-la de uma vez por todas. Então, a ação seria escrever para evitar a repetição de problemas. Então, esse seria o ponto focal, né? Então, assim, é não repetir o mesmo problema, a gente aprender os problemas anteriores e sempre melhorar. Vai surgir problema? Vai, mas não mais aqueles, vai ser outros. Então, outra atividade, visitas. Então, que situação típica para essa atividade? Então, podemos entrar e ver o seu, depois da escola programa, precisamos estabelecer em nossa cidade. Então, ação, observação de práticas em outras comunidades. Ou seja, uma comunidade, ele pode estar se comunicando com outras comunidades, né? E aí melhorar, cada um melhorando de acordo com a experiência de outras comunidades. Então, aí vem a questão da participação nas comunidades de prática. Então, a participação, ela pode se dar em 3 graus. O núcleo, né, os membros ativos e os membros periféricos. Os membros ativos, o núcleo, ele é formado de 10 a 15% dos membros. São aqueles que estão constantemente dentro da comunidade, né, buscando informações, né, sempre a presença deles são regulares, ele tem papéis definidos dentro da comunidade de prática. Já os membros ativos, eles estão próximos aos membros do núcleo, né, do grau do núcleo, porém, eles não têm a mesma regularidade que os membros do núcleo. E os membros periféricos, que são a maior parte, né, dos membros. Eles participam, eles observam, mas eles não têm essa regularidade que os núcleos têm e os membros ativos têm, mas porém ele está ali presente, está aprendendo também com aquela comunidade de prática. Então, a participação na COB, segundo Wenger, McDermott e Snyder, ele diz que é uma chave para uma boa participação em comunidade e um grau de movimentação saudável entre os níveis. É projetar atividades da comunidade que permitam que os participantes de todos os níveis se sintam como membros efetivos. Então, é muito fluido, né, essa participação dos membros. Então, alguém do periférico, ele pode passar para um membro do núcleo, pode passar por um membro ativo. Então, eles têm essa mobilidade. Então, as COPs, ela tem variações, né? Ela pode ser pequena ou grande. Então, ela pode ter poucos membros, mas ela pode também ter centenas de membros. Ela pode ter um tempo de duração curta ou longa.
né? Ela pode ser localizada ou distribuída, ou seja, ela pode acontecer presencialmente em um determinado lugar, como a gente está aqui, ou pode ser distribuída, pode perpassar os limites geográficos. Os tipos de participantes pode ser homogênea ou heterogênea, né? Homogênea pode ser um grupo de professores de matemática, ou pode ser heterogênea, com vários professores de diversas áreas, que é aí que eu acho mais interessante, né? Essa mistura, né, de conhecimentos, de saberes, essa troca de experiências, essa troca de conhecimento entre os profissionais. O motivo que os unions pode ser espontânea, né? Pode haver uma necessidade, por exemplo, uma paixão por um determinado assunto, por exemplo, robótica. E aí um grupo, né, mobilizar uma comunidade de prática em torno disso, ou pode ser intencional. Uma escola ela pode estabelecer comunidade de prática, ou uma empresa ele pode estar utilizando essa comunidade de prática, né, com uma questão de inovação, com troca de conhecimento entre os seus funcionários. Então, assim como a gente, né, as comunidades também de prática têm um ciclo de vida, então tem essa fase inicial, que é a questão em torno do domínio, as pessoas que têm o mesmo interesse, a mesma paixão por um determinado tema. Aí vem a questão do crescimento, né, já a questão da organização, né, como a gente vai trabalhar, quais papéis que vão ser definidos, quem é que vai ser o coordenador, quem é que vai mediar, quem é que vai ser o suporte técnico ou tecnológico, a questão da maturidade, né? Então aí vem a questão a identidade está muito forte, né, nesse momento de maturidade, né? A sustentação, porque como todo processo ela vai precisar de inovações, ela vai precisar ser ajustadas, ela vai passar por um processo de reestruturação, né? Então é um processo de construção, desconstruções, reconstruções. Então nesse momento vai surgir membros, eles podem estar saindo da comunidade, mas também outros podem estar entrando. E a questão da transformação, ou seja, a comunidade de prática ela pode ser criada, né, em relação a um tema específico, mas no decorrer do processo ela mude o seu foco, né, e ela inove alguma coisa, ela traga, ou senão ela permaneça, mas traga alguma novidade. E aí, vem trazendo, né, os autores, Wenger, Demian e Snyder, ele vem trazendo alguns princípios necessários para o desenvolvimento de uma comunidade de prática. E aí ela vai trazendo o primeiro princípio, que é projetar para a evolução. Então, a natureza dinâmica das comunidades é fundamental para a evolução, né? Então, à medida que a comunidade cresce, novos membros trazem novos interesses e pode puxar o foco da comunidade em diferentes direções. E aí vem a questão da heterogeneidade, né, que é importante nessas comunidades de práticas. O segundo é abrir um diálogo entre as perspectivas internas e externas, né? Então, a natureza dinâmica das comunidades é fundamental para a sua evolução. Então, à medida que a comunidade cresce, ele vem trazendo novos interesses para aquela determinada comunidade de prática. O terceiro é convidar diferentes níveis de participação. Não, então, pessoas participam em comunidade por diversos motivos. Aí vem a questão do grau de participação, da questão do núcleo, dos membros ativos e dos periféricos. O desenvolver o espaço comunitários públicos e privados. Então, essas comunidades elas são dinâmicas, né, ricas em conexões que acontecem tanto no público local da comunidade, site, espaço, ou pode ser em rede privada, né, um a um entre membros da comunidade. Então, o coração de uma comunidade é a teia de relações entre os seus participantes, membros da comunidade. Vem a questão do concentrar o valor, né? Então, o valor é fundamental para o ciclo de vida da comunidade de prática, pois a participação da maioria da comunidade é voluntária. Então, a comunidade, ela permanece se tiver a participação de membros, até porque ela é voluntária. Então, se deixar de existir esses membros ativos, deixa de existir a comunidade de prática. Então, é preciso sempre haver essa questão de incentivar os seus membros a participarem. Combinar a familiaridade e a excitação, ou seja, a comunidade ele precisa ser um momento prazeroso, né?
para todos, um momento acolhedor e prazeroso, mas ao mesmo tempo não deixar de trazer novidades, né, discussões. Possa ser que não seja uma inovação, mas seja um ponto de vista diferente de determinado problema ou determinado assunto, determinada situação. E o último é criar um ritmo para a comunidade. Então, ou seja, se o ritmo for rápido demais, então os membros podem se sentir sobrecarregados e aí pode acontecer a evasão nas comunidades de prática. Mas se ele for lento demais, também existe o desinteresse e a desmotivação por parte dos seus membros. Então, embora a comunidade de prática ela seja oriunda das relações e situações que envolvem pessoas do dia a dia, então assim, não há uma necessidade de proximidade geográfica, foi o que a gente já viu, né, levando em consideração os avanços tecnológicos. Então, pode ser uma comunidade de prática presencial, né, e pode ser uma comunidade de prática virtual, com recursos tecnológicos. Então, a comunidade de prática, ela vem sendo utilizada em vários âmbitos, né, no empresarial e no educacional. Então, no âmbito empresarial, ele tem em vista o compartilhamento de informações entre os seus colaboradores, né, evitar retrabalhos e questão também da mais-valia, né, já que a gente vive num país capitalista. E no âmbito educacional, tem utilizado como uma forma mesmo dos alunos entregarem a questão da teoria e da prática, né? Não é nessa dicotomia, mas que o aluno ele vivencie situações diárias do cotidiano e que ele relacione suas experiências, que ele compartilhe e que ele interaja, né, com seus membros, com o professor e com seus colegas. Aproveito para agradecer à professora Alexandra Carra pela excelente palestra sobre comunidade de práticas e reitero também o meu agradecimento a Jacilene e vou levantar duas questões. Começo com Jacilene. De que modo, professora, esses saberes tácitos afloram no exercício profissional? Boa pergunta. Os saberes tácitos, eles podem aflorar principalmente em situações de imprevisto, acredito eu. Deixa eu ver se tem um exemplo prático. Uma pessoa, por exemplo, digamos que um eletricista de uma empresa, de uma instituição, ele fez um curso técnico, né, para ser eletricista. Então, ele aprendeu ali a como lidar com a parte técnica toda, tal, e em determinado momento ele pode estar na empresa, na instituição na qual ele presta serviço ou trabalha, e acontecer digamos, as luzes apagaram num momento importante. Digamos que nessa situação aqui agora, nós estamos aqui, né, fazendo essa gravação, essa palestra, enfim, e aí digamos que de repente as luzes apagam. Tá? Não foi uma falta de energia geral, mas foi uma coisa da fiação, alguma coisa assim. Então, o que acontece? O eletricista daqui, que faz essa manutenção, ele vai ser acionado. Então, foi uma situação inesperada. Ele pode... O que é que ele vai fazer? Ele vai lançar mão dos conhecimentos técnicos que ele adquiriu no curso que ele fez e vai tentar resolver o problema. Caso ele não disponha naquele momento de todo o equipamento necessário para resolver o problema da falta de energia no local, o que é que ele vai fazer? Ele vai lançar mão de conhecimentos prévios, conhecimentos que ele adquiriu, digamos que na família, com o vizinho, com um amigo, que ele via às vezes fazer emendas, digamos, na fiação, gambiarras, coisas do tipo assim, e ele pode lançar mão naquele momento e para tentar solucionar o problema provisoriamente, digamos, até que ele tenha em mãos todo o equipamento necessário para poder resolver o problema de forma mais definitiva. Então, isso daí é um saber tácito, ele está lançando mão de um saber que ele adquiriu na família, na comunidade, em qualquer
Lugar, sim. Uma outra situação pode ser, por exemplo, utilizando uma função do curso aqui, do pró-funcionário, uma pessoa que trabalha na parte da merenda escolar. Então, de repente, ela prepara a merenda ali para todos os dias, para os alunos da escola e tal, e digamos que em determinado dia ela está preparando essa merenda e ela, de repente, digamos que passa do ponto, chega quase a queimar. Ela vai ter que lançar mão de conhecimentos que ela já possui, do improviso, do que seja, entendeu? Para tentar solucionar aquilo. Ela vai ter que dar um jeito para que a merenda dê para todo mundo e que o sabor não fique desagradável, passou do ponto, ficou ruim, os alunos vão reclamar. Então, ela vai ter que dar um jeitinho de conhecimento, seja de conhecimentos que a gente tem do senso comum, de coisas que muitas vezes a gente não tem consciência de que sabe, mas de que sabe de alguma forma, e nesse momento que a gente precisa dar um jeito na situação, resolver aquela situação, esse conhecimento aflora de alguma forma, então ela vai de alguma forma dar um jeito de resolver aquela situação no momento, e para isso ela vai lançar mão de coisas que ela já sabe, de coisas que ela adquiriu na prática do dia a dia mesmo ali do trabalho, naquilo que ela faz todos os dias, entende? Então nesses momentos ela vai utilizar tanto conhecimento explícito, que é aquele conhecimento que ela adquiriu no curso que ela fez, como do conhecimento tácito, e muitas vezes principalmente desse conhecimento tácito nas situações de imprevisto. Será que ficou claro? Sim, consegui responder bem, exemplificar bem? Sim. Então, isso é uma situação que você pode lançar mão, então que fica bem claro o que é o conhecimento explícito, o que é o conhecimento tácito, e você vai lançar mão meio que dos dois, mas muito mais daqueles conhecimentos subjetivos, aqueles conhecimentos que a gente chama de conhecimento que vem da intuição, e que na verdade são, que você intui, mas que são conhecimentos que já pré-existentes, né, que são subjetivos, que estavam ali, que você vai utilizar nesse momento. Seria então abrir mão de conhecimentos dessas comunidades, ou eu acrescentaria de comunidades de práticas? Não. Esses saberes profissionais que já Sueli vem trazendo, ele perpassa dentro das comunidades de prática. Isso. Porque quando você vai compartilhar experiências, vivências, né, que você vai dialogar e que você vai trocar com o outro, você traz sua história de vida, né? Então, a maneira, por exemplo, que um professor, ele aplica uma avaliação em sala de aula, a postura dele em sala de aula, a forma como ele conversa com o aluno, vem da sua história de vida. E aí, isso está dentro da comunidade de prática, né? A forma como ele vai interagir com o outro, a forma como ele vai colocar o seu ponto de vista e como ele pensa sobre determinado assunto, está aí os saberes profissionais. São os conhecimentos que ele adquiriu em casa, na igreja, com amigos, na escola, na faculdade, no trabalho. Então, tudo isso perpassa dentro das comunidades de prática. Então, está tudo assim, imbricados, né? Tanto a comunidade de prática e saberes, eles estão entrelaçados. Né? Então, é como Nova, o Tardif, ele diz, né? É um casamento entre o eu pessoal e o eu profissional. Então, não tem como separar aqui, ó, daqui em diante eu vou ser o profissional e daqui em diante eu vou ser o pessoal. Não tem como. Então, você traz sua história de vida, né? A maneira como você vai falar com o outro, a maneira como você vai dar o seu ponto de vista, o que você vai dar ponto de vista, você traz uma bagagem, né, sua de vida. Então, damos por encerrada a nossa mesa, né, de saberes profissionais no contexto do trabalho. E esse presente seminário, através dessa mesa, ele teve o propósito de trazer um arcabouço teórico entre os saberes profissionais e as comunidades de prática. E, como as professoras mais do que já reforçaram, esses saberes e essas práticas, elas são totalmente entrelaçadas nos âmbitos da educação e na profissão do dia a dia. Então, muito obrigada e até a próxima.